Não há dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, como político, capaz, técnico, né? Tales, eu não conhecia esse cara, já ouvi falar assim, mas não conhecia. Ele elogiou a monarquia e irritou esquerdistas, tá? É um react pra trazer à luz. Mas um outro ponto sobre mim é que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Então eu já usei 2 brincos de argola, tinha cabelo grande e era vocalista de banda de rock. E, pô, tive uma foto do Lula pregada na minha geladeira. E não tem problema de mudar, então? Não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum compromisso. Eu não tenho nenhum compromisso com absolutamente nada que não seja verdade. Eu tô em busca da verdade ao longo da minha vida. E você gosta de filosofia? Não, eu adoro filosofia, né? Por isso que eu preciso mergulhar em história e em filosofia. E exatamente através da... Começando aqui em relação à filosofia, tá? Ele fala assim, eu adoro filosofia, eu preciso mergulhar em história e filosofia. O problema da filosofia hoje em dia, dos picareta que tá por aí, tá? Os 3 patetas da filosofia. Vocês sabem quem que é os 3 patetas da filosofia e a D'Artagnan? Pondé, Karnal e Cortella. Não há dúvida que o Lula é um grande político, muito melhor do que o Bolsonaro, como político, capaz, técnico, né? Os 3 patetas da filosofia. Mas vamos falar um negócio aqui em relação à filosofia. Muitas faculdades de filosofia que tem por aí, pela cada esquina, formação de militantes, etc. Daí você pergunta para eles uma coisa que é extremamente importante, fundamental, e que quase todos os filósofos da história, Sócrates, Pitágoras, quase todos, aplicassem em suas vidas. Que é, sabe o quê? A matemática. O que a matemática traz para a filosofia? A matemática traz para a filosofia o raciocínio lógico. Sabe, existem na música pessoas que tocam de ouvido. Toca, beleza, toca, produz música. É possível filosofar dessa forma? No peito, na garra? É possível. Mas se você pega os músicos extremamente habilidosos, como o próprio Johann Sebastian Bach, que era um músico extremamente matemático, se você pega músicos como John Williams, que compôs as trilhas de Star Wars, Lista de Schindler, compôs várias trilhas. Se você pegar pianistas como o Glenn Gould, eles não eram só de peito, eles tinham a inspiração, mas a transpiração lógica e matemática e teórica foi o que fez deles o que eles foram, o que eles são, né? Alguns já morreram, mas alguns são ainda. Então a filosofia atual dessas escolas de esquina, faculdades de esquina, elas são militantes, superficial e ignora completamente a matemática aplicada. Hoje você vê muitos imbecis, eu vou chamar assim, me perdoem, imbecis falando o seguinte, eu adoro física quântica, eu já li sobre a dupla fenda. Isso não é física quântica. A física quântica ela é matemática. Você pode gostar, você pode ser simpatizante, olha, eu gosto desse assunto, desse tema, gosto de me aprofundar um pouco mais, interessante, mas você não pode falar que você sabe física quântica, porque física quântica é extremamente importante. Eu vou falar, eu não sou um matemático muito bom, não sou, mas eu sou de uma família de matemáticos. Minha esposa é matemática, meu sogro é matemático, minha sogra é física. E a gente vai batendo papo, a gente vai conversando, chega lá, tá cheio de livro de mecânica quântica, física, matemática, e a gente fica batendo várias ideias, assim, de matemática e tudo mais. Eu, pelo lado mais lógico, porque eu tenho uma deficiência técnica matemática, por causa do meu formação acadêmica, mas eu consigo debater lógicas aplicadas com eles. Eu não consigo, quando eu tenho dificuldade de fórmulas e essas coisas, eles, né, sabem, porque eles estudaram muito isso. Se formaram na USP quando a USP era alguma coisa ainda. O que não acontece no filósofo hoje é isso. Ele ignora completamente a matemática. E ignorando a matemática, ele ignora a lógica. Daí, sabe o que acontece? Naquele filme Monty Python, Sentido da Vida, tem um diálogo ali muito engraçado que o cara começou a se sentir mulher. Daí o cara fala, mas o que adianta você se sentir mulher? Daí ele falou, quero ter filhos. Daí a mulher que tava, tudo bem, se ele quer, deixa ele. Deixa ele quer ser mulher, ele quer ter filhos. Porque você sempre defende as mulheres, Stan? Eu quero ser uma. O quê? Eu quero ser mulher. É meu direito como homem. E por que você quer ser Loreto, Stan? Eu quero ter um filho. Você não pode ter um filho! Não me desanime. Vamos supor que ele realmente não possa ter filhos, pois não tem útero, que não é culpa de ninguém, nem dos romanos. Mas que ele tem o direito de ter filhos, isso ele tem. Boa ideia, Judith.
Devemos lutar com os opressores pelo seu direito de ter filhos, irmão. De que adianta lutarmos pelo seu direito de ter filhos se ele não pode ter filhos? Veja bem, isso simboliza a nossa luta contra a opressão. Simboliza a luta dele contra a realidade. Deu cara, mas o que adianta ele querer se não vai poder? Só que esses filósofos de beira de esquina, que não estudaram a matemática, como os grandes filósofos matemáticos, eles se perdem na lógica. O que adianta você falar que é uma mulher, velho? O que adianta você falar que quer ter filhos? Um médico foi processado porque um cara que falava que era mulher foi no ginecologista e queria ser atendido pelo ginecologista. O que adianta? E os filósofos contemporâneos, os três patetas da filosofia e a D'Artagnan, eles falam que tá bom, tudo bem. Porque a lógica, para eles, não importa. Não importa. Mas a lógica importaria se esse que se sente mulher, ao invés de se sentir mulher, ele se sentisse um pássaro. E ele subisse num prédio de 10 andares ou 50 andares e falasse, eu sou um pássaro e agora eu vou voar. E aí a lógica faria sentido. A física faria sentido. Você tá entendendo? Então quando a pessoa fala, eu gosto de estudar filosofia, cuidado, para você não virar um papagaio de pirata, como são esses filósofos que estão aí. Papagaios de pirata. Não, porque Pitágoras disse, porque Platão disse, porque Descartes disse. E você diz o quê, p***? E você? Você só tá repetindo? Você falou o quê? A Helena Galvão, acho que é esse o nome dela. Que a música, cuidado com a música que a sociedade te dá. Porque Platão disse isso, que a música, as vibrações musicais derrubam a conduta da sociedade. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, onde ele sonhava uma cidade ideal, que ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, eu conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada, é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Então cuidado com a música que o político te dá. O filósofo disse isso, beleza. O filósofo disse isso, concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Só que ela tava num podcast com a Anitta, pô! Com a Anitta! A Anitta que gravou vídeo, que as músicas toda satanista, que ela gravou vídeo, um clipe, que ela tava grávida do próprio Satanás. Essa mulher que fez uma palestra falando cuidado com a música que o governo te dá, estava sentado num podcast com a Anitta, daí você fala, mas ela tava carcando a Anitta, né? Não! Tava lá, sorridente, bonitinho. E eu gostava dela, até conhecer quem era. Porque as pessoas são muito eloquentes, falam muito bonito, né? Palavras bonitas, mas são hipócritas. Aquela monja Coen, ela também é filósofa, monja filósofa, foi perguntado para ela o seguinte, o que você acha do homossexualismo? Para não ficar ruim com a militância, ela disse assim, eu não acho nada, porque sempre existiu. A homossexualidade, eu acredito que sempre existiu, que faz parte da nossa natureza. Esse é o afeto, a relação amorosa de uma amizade que pode se tornar sexual ou não. Né? Uma filósofa fala isso, não acho nada porque sempre existiu. Então se eu pergunto pra ela assim, o que você acha do assassino? Eu não acho nada porque sempre existiu. O que você acha do roubo? Eu não acho nada porque sempre existiu. O que você acha da P? Eu não acho nada porque sempre existiu. Continuemos. Verdade que você é fã da monarquia e prega até a monarquia ser um sistema de operação melhor do que a democracia? Agora ele fala da monarquia. Aqui que eu gostaria de debater e refutar as coisas que ele disse. Eu sou fã de verdade e de dados. Então, quando a gente pega os maiores IDHs do mundo hoje, todos são monarquias, né? Ele fala que ele é fã de verdade e de dados. A gente pega Japão, a gente pega Austrália, a gente pega Suécia. É tudo monarquia. Então, eu sou um cara data-driven. O negócio é dado. Então, você vai me falar... Cara, o cara fala bonito é foda, né? Volta só essa parte pra vocês verem. Meu negócio é dados. Eu quero verdade.
Suécia, é tudo monarquia. Então, eu sou um cara data-driven, o negócio é dado. Então, você pode me falar o lelelé que você quiser. Eu vou olhar dado e eu vou chegar numa conclusão com base na verdade. Então, pô, por que uma monarquia é melhor? É muito simples. Imagina que você tivesse 3 filhos dentro da tua casa, tá? E você e teu marido falam assim, vamos instaurar aqui uma república, uma democracia na nossa casa. Seus filhos são crianças, 5, 6, 7 anos. Vamos votar, qual vai ser a alimentação da nossa casa? Vai ser pizza, hambúrguer, sorvete. Vamos votar, vamos dormir tarde ou vamos dormir cedo jogando... Vamos jogar videogame até tarde ou vamos dormir cedo? Não, vamos jogar videogame até tarde. Tua casa vai virar um pandemônio. A monarquia, ela bota ordem. Então, você é a rainha da tua casa, teu marido seria o rei, o monarca daquela casa. Não tem como os seus filhos de 5, 6, 7 anos debater contigo qual é a regra da tua casa, porque eles não têm capacidade para tanto. Mas você entende também que a democracia não necessariamente é essa participação igualitária de todas as formas, de todos os tipos de pessoa. Na verdade, o que a gente tem são as noções de equidade. Então, você contribui na medida em que você pode, consegue e guardadas as devidas proporções. Então, se você é uma criança, você não vai votar como se adulto fosse. Perfeito, Portanto, você não vai conseguir estabelecer a noite do videogame na sua casa, porque existe uma equidade. Então, assim, você tem participação, você tem escuta, mas você tem representatividade, como é a nossa democracia representativa hoje. Você coloca lá um monte de gente para criar lei para você. Não ficamos eu e você aqui debatendo o qual é, ou fica, mas qual é a lei que interessa, o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente tem, teoricamente, representantes que vão estar ali dos diversos segmentos e representá-los. E como eles estão indo até agora? Você acha que estão indo bem? Eu acho que eles estão indo bem pessimamente mal. Por que você... Então, daí vamos lá, vamos refutar essa parte que ele fala aqui da monarquia, que países monárquicos, etc, etc, etc. Vamos lá. Aqui tem que ter nuance, tá? Nada é preto, branco e não tem. Até para você chegar do preto do branco, você tem um espectro que vai passando para chegar até aquilo. Não é um salto quântico, né? Na física quântica existe o salto quântico, né? Que eles até estudavam. Tá aqui, daqui a pouco tá aqui. Não é assim. Ele vai gradualmente para chegar. Então a gente tem que entender onde que está a graduação aqui. Ele deu exemplos ali de monarquias. Ele citou o Japão. Primeiro, o Japão não é monarquia. O Japão, ele tem o imperador, só que o imperador manda igual o príncipe, o rei da Inglaterra. Não manda. Quem manda no Japão é o primeiro-ministro e o parlamento. O Japão, praticamente, é um parlamentarismo. O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. O que o Japão se caracteriza com monarquia não é tecnicamente lei, não é. O que ele caracteriza como monarquia é a cultura e os costumes que ainda são mantidos. Então você pega um parlamento de gente velha, como os nossos aqui também, Sarney, né? Então eles têm aquela mentalidade ainda de vamos aqui apoiar quem faz parte dessa casta. Mas não há leis no Japão que impeça alguma pessoa normal de chegar a virar o primeiro-ministro. Então, o imperador do Japão não manda. Quem manda é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro pode encontrar barreiras culturais para se tornar primeiro-ministro. Pode, mas não é lei. Qualquer cidadão japonês pode se tornar primeiro-ministro. E eu vou dar um exemplo clássico. Sanai Takaichi, a primeira ministra do Japão atual. Ela nasceu em 1961, filha de pai. O pai dela trabalhava em fábrica e a mãe era policial. Fez a escola normal, fez a high school, né, o colégio, tocava bateria, gostava de rock, moto, essas motoqueiras, e se tornou primeira-ministra do Japão. Por quê? Ela primeiro, se não me engano, na década de 80, ela entrou para o parlamento. Primeiro, ela trabalhou ali no parlamento, se tornou parlamentar, cresceu lá dentro e lá dentro agora se tornou primeira-ministra. É só pesquisar a história dela. Não precisa. Tudo que eu falar aqui, não acredite. Pesquise. Então já cai tudo por terra o que ele fala. Tá? O Japão não é monarquia. Continuamos aqui. Ele diz o seguinte. Por que na monarquia é melhor? Porque o pai, vamos supor, né? O pai, mãe e os filhos, se você deixar para os filhos decidirem, eles vão jogar videogame, comer porcaria. Ele está falando isso referindo à população incapaz de fazer as escolhas certas. Lembra que todo mundo reclama disso? Todo mundo reclama disso. O governo sabe o que é bom para você. Isso que ele falou, ele está comparando uma população com crianças irresponsáveis que não sabem o que é bom para elas. Faz sentido? Em algumas democracias? Sim. No Brasil, a população brasileira realmente
não sabe o que é bom para ela. Mas a monarquia não é a solução clara, simples, simplista. Não. Sabe por quê? Porque o rei Tibério de Roma era um bom administrador, uma pessoa justa até, só que ele tinha um filho. E esse filho se chamava Calígula. Então, ser pai e passar de pai para filho não é sinônimo que isso vai ser bom. Se você tiver um rei bondoso, você vai conduzir a sociedade de uma forma boa. Mas se o seu filho for um psicopata como o Calígula era, filho do Tibério, ferrou. O voto popular é menos pior, porque ainda dá pra votar, dá pra escolher. Assim, é ruim, cara, é ruim. Não vou falar que não é ruim. É ruim, pô. O voto da sovaco peludo, cabelo azul vale a mesma coisa que o meu. Não é a monarquia e nem o presidencialismo e nem o parlamentarismo que faz a diferença. O que faz a diferença são líderes honestos. O Japão, ele falou que a monarquia não é. O Japão é parlamentarismo, voto popular. Sanai Takaichi chegou. A família dela não tem ligação nenhuma com os outros imperadores. O que faz um país não é o parlamentarismo, nem o presidencialismo, nem a monarquia. O que faz o país é a honestidade dos seus governantes. O Japão poderia ser o que for. Poderia ser presidencialismo, é mais ou menos a mesma coisa, né, cara? O parlamentarismo é assim, você elege o parlamentar e lá dentro do parlamento eles elegem o primeiro-ministro. A primeira-ministra do Japão é de direita radical. O primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, é um boçal, entendeu? Então, não é o sistema, é quem controla o sistema. Quem está à frente do sistema? É muito simplista falar, não, eu sou porque você controla, eu sou o rei e eu sei o que é melhor para você. O nosso político faz isso, gente. Os nossos governantes fazem isso e a gente não é, a gente é presidencialismo. Agora imagina se fosse imagine se o Alexandre de Moraes fosse o imperador do Brasil. Dizem que ele já é, né? Imagina se ele fosse. Imagina que os ministros do STF fossem os imperadores do Brasil. Os lá da ilha de Trancoso. Não gosto da monarquia. Então, Cristina Guzante, é o que eu falo pra vocês, cara. Não é o sistema. É quem controla. Se você pega um rei... O problema da monarquia é que o filho dele vai ser o próximo rei. Igual aconteceu com o Tibério, né? O Tibério de Roma. E ele era mais ou menos, o filho dele era um psicopata. Entendeu? Esse é o problema da monarquia. Imagina que fosse monarquia no Brasil e o Lula fosse presidente. E quem fosse assumir, sabe quem que é? O Lulinha. Esse vídeo é um oferecimento sonate.com.br. Acesse sonate.com.br e adquira um de nossos produtos.